Oi, aqui é a Fernanda Fatarola, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao quarto episódio do Fernanda Explica. E nesse vídeo a gente vai falar sobre quando começar a se preparar, né? Qual é o momento certo para você dar início à sua preparação? E aqui a gente está falando tanto da prova do TOEFL IBT, quanto do TOEFL ITP, quanto o IELTS. Qual é o momento certo para você começar a sua preparação? Essa é uma dúvida que a gente recebe demais. Falta ainda um ano para apresentar o resultado. Começa agora. Eu tenho só mais 3 semanas para apresentar o resultado. Vale a pena eu investir em preparação? Ou vale a pena eu estudar, seja por conta própria, mas para eu estudar, para me preparar, eu vou lá só e faço a prova? Então, a gente recebe essa dúvida com frequência, por isso que a gente vai falar sobre isso hoje. Uma coisa que é importante a gente ter em mente e entender é que essas provas são provas de cunho acadêmico, né? Então, o que a gente vai encontrar nessas provas? A gente encontra textos acadêmicos, a gente encontra áudios acadêmicos com assuntos que a gente nunca viu antes. Quando a gente está falando do IELTS, a gente está falando do IELTS General, a gente tem aí menos, né, dessa questão de... Você vai ter textos de dinossauro, você tem os textos mais, assim... relacionados a coisas rotineiras, né? Seja artigos de jornal, classificados e tudo. Mas quando a gente está falando do TOEFL IBT, a gente está falando do TOEFL ITP, a gente tem muito vocabulário acadêmico, né? Quando a gente está falando do IELTS acadêmico também. E tudo isso, esse bombardeio aí, né, de vocabulário acadêmico, coisas muito específicas, temas que você nunca ouviu falar antes, vão fazer parte, vão ajudar a estruturar o mito de que você precisa de muito tempo de preparação e de que você precisa fazer uma preparação que seja extremamente cansativa. E aí você vai falar assim, Fernanda, mas o que você quer dizer com preparação cansativa? Eu quero dizer aquela preparação, vamos falar para você assim, olha, você tem que estudar durante um ano. Todos os dias você vai estudar durante um ano. Ou você tem que estudar 4 vezes por semana durante um ano. Ou você tem que estudar 6 meses, 6 horas por dia. Sim, é verdade. Eu já ouvi isso sendo dito aqui na internet, né? No mundo da internet, de um especialista do TOEFL, que disse que você tem que estudar 6 horas por dia, todos os dias, durante 6 meses. E então, tudo isso faz com que muita gente desista da prova. A gente sabe disso, porque quem tem 6 horas para estudar por dia, todos os dias, durante 6 meses. A gente sabe que, claro, muita gente consegue tirar, às vezes estuda nas férias, que não são 6 meses, né? Mas consegue tirar algum tempo do trabalho, ou às vezes tá entre o ensino, né? O ensino médio e a graduação, então tem ali um tempo de intervalo. Mas a gente sabe que para a maior parte das pessoas, ter que estudar 6 horas por dia, todos os dias, durante 6 meses, é incompatível com a nossa disponibilidade diária, onde a gente tem que conciliar trabalho, estudo, às vezes concilia já trabalho, faculdade, mais preparatório, mais preparação, mais casa, filhos e cônjuges e tudo isso. Então a gente não dispõe desse tempo. E isso faz, então, que muita gente desista da prova e perpetua-se esse mito e essa dificuldade que exige, né? Uma prova que exige uma preparação extremamente cansativa. E a gente tem outros fatores também que vão colaborar para isso. A gente já falou, né? O vocabulário acadêmico. Muita gente acha que precisa de muito tempo para se preparar, porque precisa assistir muitos vídeos e ler muitos artigos acadêmicos, o que a gente já... eu frequentemente toco nesse ponto, né, da falta de necessidade disso. A gente tem outra questão que ajuda também a perpetuar esse mito da preparação, esse mito da grande dificuldade da prova, que o fato de muita gente agendar a prova e ir fazer a prova
sem conhecer a prova. Você vai falar assim, Fernanda, mas isso acontece mesmo? Sim, isso acontece bastante. Muita gente agenda a prova e vai fazer a prova sem saber como a prova é, porque acha que é uma prova de inglês qualquer. Ou porque, eu tô sem tempo, aí vai lá dar uma olhada nos exercícios, então tá bom, agora eu tenho uma ideia mais ou menos de como é a prova, vou lá e faz a prova, vai lá e faz a prova, mas não se preparou de fato para a prova. E aí essa pessoa vai lá, se ela fizer a prova e não conseguir o resultado, que é o que acontece a maior parte das vezes, por quê? Porque se depara com uma prova em que você tem que correr contra o relógio, se depara com uma prova cheia de estratégia, se depara com uma prova que tem textos e áudios numa questão do speaking e a pessoa não sabe o que ela tem que fazer com aquilo, aí ela não consegue o score dela e aí ela vai perpetuar esse mito de que a prova é impossível, porque ela vai sair da prova e ela vai falar o quê? Nossa, eu tentei fazer a prova do TOEFL e a prova foi super difícil, eu tentei fazer o IELTS e foi super difícil, eu tentei fazer o TOEFL ITP, não consegui terminar e achei a prova super impossível e aí ela vai perpetuar o mito de ser impossível fazer a prova, de você ter que ser fluente, de você ter que ter vocabulário acadêmico e uma série de coisas. E isso vai ajudar na perpetuação do mito de que você tem que fazer uma preparação super, ultra, mega longa. Então, essa é a primeira coisa assim, que a gente tem que abordar aqui, é que isso é um mito. Eu não estou dizendo que, em uma situação nenhuma, você vai precisar de mais tempo para se preparar. Existem casos e casos, mas a premissa, né, e a afirmação de que você precisa obrigatoriamente fazer uma preparação de 1 ano, ela não é verdadeira. De que você precisa estudar 6 horas por dia durante 6 meses para o TOEFL, ou para o IELTS, ou para o TOEFL ITP, isso é um mito. Porque a gente tem que ver que uma coisa é um preparatório, uma preparação, né? Seja que você fez um curso preparatório, você está se preparando sozinho. Uma coisa é você se preparar para a prova de proficiência, no sentido de estudar para a prova de proficiência, estudar estratégias, fazer exercícios. Outra coisa é você estudar inglês para que o seu nível de inglês seja compatível com o score que você precisa. Essas são coisas distintas, elas não são a mesma coisa. Importante a gente entender isso. O seu tempo de preparação para a prova, quando a gente fala de tempo de preparação para a prova, nós estamos falando do quê? Estamos falando do tempo que você vai dedicar ao estudo das estratégias para a prova, resolução de exercício para a prova. Isso é uma coisa. Se você precisar, olha, o score que eu preciso tirar, eu tenho que estar no nível B2, eu estou no nível B1 ainda, e eu vou me dedicar a sair do nível B2 e ir para o nível B1, esse não é tempo de preparação para a prova. Esse é tempo de aperfeiçoamento e desenvolvimento do seu nível de inglês. É uma coisa distinta. Então é importante a gente separar aí o joio do trigo para a gente entender do que a gente está falando aqui. Então, aqui a gente está falando do tempo que você vai dedicar a estudar estratégias e fazer exercícios para a prova. Então, aí você vai falar assim, tá bom, Fernanda, então eu já falei, né, do mito, já falei do vocabulário, essa questão que tem da dificuldade da prova, e aí você vai falar assim, tá, Fernanda, mas então como é que eu vou saber em quanto tempo eu vou me preparar? Com qual é a antecedência que eu inicio a minha preparação? Quanto tempo eu devo dedicar a isso? Então, a primeira coisa que a gente tem que ter aqui em mente é a validade da prova. E eu falo muito isso por quê? Porque muitas vezes as pessoas já sabem que vão tentar, então a gente agora está em 2021, e vamos supor que você já saiba que você quer aplicar para um programa de mestrado, doutorado, graduação, validação de diploma em 2022. Vou fazer o quê? Vou esperar 2022? Preciso esperar 2022 para iniciar meu processo de preparação para a prova? Depende. Se o seu nível de inglês é compatível com o score que você precisa, não, né? Por quê? Porque a prova tem validade de 2 anos. Ou seja, você vai fazer a prova em 2021, até 2023 você pode usar esse resultado. Eu fiz a prova em maio de 2021, até maio de 2023 a minha prova é válida. O meu resultado, ele é válido, a não ser que a instituição de ensino que você vai aplicar fale assim pra você, olha, a gente só aceita resultado da prova do TOEFL feito dentro do período de 1 ano.
A gente não vê isso acontecer. Todo mundo aceita os 2 anos. Então, sendo aceito 2 anos, se você já sabe que você vai precisar do resultado do TOEFL IBT, TOEFL ITP, IELTS em 2022, você não precisa esperar 2022 para começar a se preparar. Essa é a primeira coisa que a gente tem que entender, porque muita gente deixa para cima da hora para ter o resultado, para mostrar que eu acabei de fazer a prova. Faz diferença. Não faz diferença. Então não tem esse motivo, essa necessidade de você deixar para cima da hora. Essa é uma coisa importante que a gente precisa entender. Outra coisa que a gente deve levar em consideração é que existe a possibilidade de imprevistos. Então, quando você deixa a prova para cima da hora, você vai falar assim, Fernanda, mas que imprevisto. Olha, milhares de coisas podem acontecer. Nesse momento, a gente tem as edições, as provas sendo aplicadas em versões em casa, A gente tem o Home Edition, o TOEFL IBT, o IELTS Academic tem a opção também. A gente tem também o TOEFL ITP sendo aplicado remotamente, online. Então, a gente tem essas opções. E a gente tem ainda, como por exemplo o TOEFL IBT, ainda tem sim centros aplicadores que estão aplicando a prova do TOEFL IBT. E isso, claro, também depende de que lugar do mundo você tá também. Então, assim, a gente tem que entender que, seja fazendo a prova em casa, ou seja indo para o centro aplicador, você está sujeito a imprevistos. E os imprevistos vão variar. Você pode ficar sem internet. Pode cair um dilúvio e você ficar sem internet. Você pode chegar no centro aplicador e ter problema técnico no dia da sua prova. Isso acontece no centro aplicador também. Você pode chegar lá e o áudio não tocou. Metade da sessão do listening eu perdi porque o áudio parou de funcionar. O que você vai fazer? Você vai ter que pedir, vai ter que reportar o problema para o ITS, vai ter que pegar um voucher para fazer a prova, reagendar a sua prova. Outras coisas que acontecem, sua prova é remarcada. A data da tua prova foi reagendada, foi cancelado. Aquele dia que você ia fazer não vai ter mais. E aí a sua prova foi reagendada. Não por você, não do que você escolheu. Porque aconteceu alguma coisa, o centro aplicador não vai funcionar, houve algum problema. E você não vai poder mais fazer a prova naquele dia. Muita gente tem que se locomover para fazer a prova. E aí, se você tem um problema na locomoção, você ficou doente, você não está se sentindo bem, alguma coisa aconteceu, você não vai poder fazer a prova aquele dia. Quando a gente deixa fazer a prova em cima da hora, a gente está sujeito a tudo isso. E aí, às vezes, essa é a diferença entre você conseguir a vaga que você quer e você não conseguir a vaga. Porque se aquela era a sua última oportunidade, porque você deixou para fazer perto da data limite para você entregar o resultado, você corre o risco de, se a prova foi cancelada por qualquer motivo, a universidade não entender isso, não abrir uma exceção para você e você perder a oportunidade. Então, a gente tem que lembrar que imprevistos acontecem. Quando eu falo isso, a gente sabe que nem todo mundo está nessa mesma situação. A gente sabe que algumas pessoas acabaram de ter uma oportunidade, Olha, apareceu uma oportunidade para mim agora e eu tenho um mês para entregar o resultado. Nesse caso, a gente não tem que fazer, não tem nada disso para levar em consideração, porque a oportunidade surgiu para você de repente, então você vai pegar e você vai se preparar. A boa notícia é que, como a gente vai falar agora mais para frente, se o seu nível de inglês é compatível com o score que você precisa, você consegue se preparar em pouquíssimo tempo. Essa é a boa notícia. Mas quando a gente está aqui abordando situações em que você está fazendo um planejamento e você sabe que você vai usar o score do TOEFL IBT, do IELTS, do TOEFL ITP mais para frente para aplicar para um edital, para um processo de bolsa, para um processo de validação de diploma, não vale a pena você deixar para cima da hora. Importante a gente entender porque pode acontecer imprevistos e outras coisas. Outra coisa importante é que quando você inicia a sua preparação, você consegue sentir de fato se há compatibilidade ou não do seu nível de inglês e das suas habilidades com o score que você precisa. Aí você vai falar assim, Fernanda, mas você sempre fala, olha, se eu sou B2, eu consigo tirar entre 75 e 95. Você sempre fala isso, então eu já sei que eu sou B2, então eu tenho como conseguir esse score. Com certeza, claro. Você tá aí abrindo você tem um range grande, de score, uma possibilidade grande aí de score, quando a gente tá falando do TOEFL ITP também, a gente tá falando do IELTS também. Mas o que acontece? O que acontece é que a prova, todas as provas, não, as 3 provas, elas não são só o seu nível de inglês naquele momento, porque quando a gente fala assim, eu sou B2,
eu sou upper intermediate ou eu sou intermediário, a gente precisa entender que a gente tem mais de uma habilidade no idioma. Você fala, você escuta, você lê, você escreve. E não necessariamente essas habilidades elas estão dentro do mesmo patamar. Então, não necessariamente porque você é avançado no listening, você é avançado na leitura. Não necessariamente porque você é intermediário para leitura, você é intermediário na hora de ouvir e entender. Então, isso são coisas que você vai perceber e entender de fato quando você começa a se preparar. Que você vai ver, olha, eu tô sentindo muita facilidade na sessão do reading, eu tô sentindo muita facilidade na sessão do writing, mas chega na sessão do listening e tá muito difícil para mim. E aí você percebe que, olha, eu tô mais desenvolvido no reading e no writing do que eu tô no listening. Então, eu preciso fazer um trabalho para desenvolver essa habilidade. Esse entendimento, essa compreensão, o nosso desempenho, a gente só consegue ter claramente quando a gente começa a se preparar. E aí, quando eu falo que se preparar, seja fazendo exercícios por conta própria, seja fazendo um preparatório, seja fazendo aula com um professor particular, você só começa a perceber isso quando você vai e pega os exercícios daquela prova, vai fazer e você percebe que, poxa, isso aqui eu não fui bem. Isso aqui eu tô sentindo muita dificuldade. Isso aqui é uma coisa que eu tenho que praticar. Isso aqui é uma coisa que eu tenho que desenvolver. Então, a gente só percebe essas coisas quando a gente começa a fazer exercício. Então, se você deixa... Esse é um processo que é super importante. A gente vê muito acontecer no TOEFL IBT, por exemplo. A gente vê muito acontecer no IELTS, que são provas onde a pessoa tem que falar, a pessoa tem que escrever. No TOEFL ITB também acontece bastante, principalmente a sessão do listening, que é quando a gente vê que o aluno tem certas habilidades desenvolvidas e outras nem tanto. Aí você vai falar assim, poxa, mas ele é B2, eu sou B2, eu sou Upper Intermediate. Sim, você é Upper Intermediate, mas uma determinada habilidade não é tão desenvolvida quanto as outras. E aí, às vezes, para o score que você precisa de um tempo para parar e desenvolver aquela habilidade. A gente volta àquela questão que a gente falou anteriormente, que é o quê? Preparação para a prova é uma coisa, foco no seu nível de inglês é outra coisa. Essas coisas, elas não são juntas. Aí você vai falar assim, Fernanda, mas quando eu tô fazendo uma preparação para uma prova de proficiência, eu não tô trabalhando o meu inglês? Está óbvio, porque você vai fazer exercícios de listening, você vai fazer exercícios de speaking, reading, writing. É claro, você tá trabalhando as suas habilidades. Você tá, de certa forma, estudando inglês também, porque você tá praticando. Você tem correção de exercício, e você vai ouvir um monte de áudios em inglês. Tudo isso é ótimo. Claro que ali você vai ver que houve uma melhora. Você vai ver que a sua primeira redação não é no mesmo nível da sua última redação. Depois que você fizer um monte de redações, você vai ver que existe uma melhora. Essa melhora gradual que acontece, ela não é uma melhora para você sair de, por exemplo, B1 e ir para C1. Não é isso que vai acontecer. Por quê? Porque você não está focando em aprender novas estruturas gramaticais, desenvolver vocabulário, de uma forma geral. Não foi um vocabulário acadêmico não, tá? Foi um vocabulário do dia a dia. Você não está focando nessas habilidades. Você está focando em estratégias para a prova. Então, embora qualquer estudo em que você vá praticar todas as habilidades vai te ajudar a melhorar, esse não é o salto do seu nível de inglês. O salto do seu nível de inglês tem que ser lá na parte. Então, quando a gente começa a se preparar com antecedência, você tem tempo para perceber tudo isso. Você tem tempo para chegar e falar assim, poxa, olha, eu vim aqui, estou me preparando para o TOEFL IBT e tem uma redação em que eu tenho que, a redação integrada, que eu tenho que ouvir um áudio, fazer as anotações, e a minha redação é, na verdade, repetição de conteúdo do áudio. Eu não consigo entender o áudio. Pronto. Parou tudo ali. Escuto uma vez, escuto duas vezes, escuto três vezes, não consigo entender. Entendo pouco, fiz um exercício de speaking, tenho que ouvir o áudio, escuto uma vez, escuto duas vezes, escuto três vezes, entendo pouco. Fui fazer um exercício da sessão de listening, uma vez, duas vezes, três vezes, entendo pouquíssimo. O que você precisa fazer?
tenho que desenvolver nível de inglês. Meu nível de inglês não está compatível com o score que eu preciso. Meu desempenho não está compatível com o score que eu preciso. Tudo isso a gente tem que ter em mente o quê? O score que a gente precisa. Eu preciso tirar 100 pontos na prova. Estou fazendo a sessão do listening. Tiro em média na sessão do listening 15 pontos. É compatível com o score que eu preciso? Não. Porque compatível com o score que você precisa são 25 pontos. Estou fazendo 15? Então eu tenho que desenvolver essa habilidade. Tô fazendo 15, mas eu preciso tirar 50 na prova, tá bom? Tá bom. Preciso parar pra focar no meu nível de inglês? Não, tá bom. Então, a gente tem que ter esse entendimento de que o score que você vai tirar nas sessões, ele tem que ser compatível com o score que você precisa na prova, no score final. Então, isso vai variar. Pode ser 15 pra você, pode ser 20 pra outra pessoa, 28 pra outra pessoa. O que vai dizer é o score que você precisa tirar. Uma vez que você percebe que existe essa incompatibilidade, se você está em cima da prova, você não tem nada para você fazer. Ah, minha prova é daqui a uma semana. Eu vou sair, o meu nível de compreensão auditiva, ele vai pular de 15 pontos para 25 pontos em uma semana? Não, não vai. Não vai, gente. Assim, a gente tem que ser muito sincero em relação a isso. Não vai. Não tem estratégia. Por quê? Porque você não consegue aplicar as estratégias se você não entende o que está sendo dito. Você não consegue aplicar a estratégia para escrever uma boa redação se você não consegue escrever. Você não consegue aplicar a estratégia para fazer a sessão do reading se você lê e não entende nem o enunciado da pergunta. Então, a gente tem que saber que essas são coisas distintas. Uma vez que você tem tempo para se preparar e você identifica isso, olha, eu não tô me saindo bem no listening. Ou eu não consigo fazer as anotações enquanto eu tô ouvindo. Eu escuto, eu entendo, mas quando eu vou anotar, eu me perco. O que eu tenho que fazer? Eu preciso dedicar um tempo a treinar essa habilidade, fazer as anotações. Então eu vou pausar o curso. Eu vou pausar. Eu não vou fazer o preparatório agora, ou eu não vou fazer a preparação, tô me preparando sozinha, tô me preparando com um professor particular. Eu vou dar uma pausa. Vou dar uma pausa e vou fazer o quê? Vou focar em desenvolver essa habilidade. Se você deixa pra cima da hora, você tira de você essa oportunidade, porque você não tem mais oportunidade de fazer isso, porque não dá tempo. Ou você continua estudando pra prova, ou você não vai conseguir fazer a prova na data que você precisa e você vai perder aquela oportunidade. Então, a menos que a oportunidade tenha se apresentado para você em cima da hora, e você não tenha jeito, se você está planejando, não deixa para começar a se preparar em cima da hora. Que é para dar tempo de você perceber. Eu tô indo bem aqui, eu preciso focar aqui, eu preciso dar uma pausa para focar ali. E a gente volta àquela questão de que como você tem 2 anos de validade do seu resultado, não tem motivo para você não começar a se preparar com 1 ano de antecedência. Você vai precisar de 1 ano? Não. Ah, Fernanda, você falou que não precisa me preparar em 1 ano. Não, gente, não tô falando que você precisa se preparar em 1 ano. Estou falando que você pode iniciar a sua preparação 1 ano antes. Quando você iniciar a sua preparação, tá tudo indo redondinho? Ah, tá redondinho, olha, eu preciso tirar 20 por sessão. Tô fazendo aqui exercícios de reading, tô tirando 25. Tô fazendo exercícios de listening, tô tirando 25. 23. Tô fazendo exercícios de speaking, tô tirando 23. Tô fazendo exercício de writing, tô tirando 24. Posso me preparar em 1 mês? Pode. Pode se preparar em 1 mês. Ah, comecei com 1 ano de antecedência, me preparei em 1 mês, 11 meses de antecedência da data que eu preciso apresentar meu score, eu já tenho meu score do TOEFL e IBT, não preciso mais me preocupar com isso, olha que maravilha. Posso focar em outras coisas que são tão importantes quanto para o meu processo de aplicação. Então, assim, o tempo de preparação, uma vez que a gente tem a compatibilidade entre o score que você precisa e o seu nível de inglês, a sua preparação ela pode ser feita em 3 semanas, 4 semanas, 8 semanas, estudando 1 hora por dia, 30 minutos por dia. Estamos falando de 2 meses. Estamos falando de 1 mês. Uma vez que você tenha essa compatibilidade. Mas você só consegue perceber isso uma vez que você começa a se preparar. E é por isso que você não deve deixar para cima da hora. E aí a gente tem outra questão que é, às vezes seu nível de inglês é compatível. Ah, olha, eu preciso gerar 100, eu sou avançado. Eu sou avançado em todas as habilidades do gerar 100, mas não consigo fazer as anotações. Sinto dificuldade em colocar as estratégias em prática. Vou fazer o TOEFL ITP. Sinto dificuldade de administrar o tempo, não consigo terminar as sessões por causa do tempo. Meu nível é avançado, meu problema não é meu nível. O meu problema é o gerenciamento do tempo. Ou o meu nível é super bom, eu sou avançado, vou fazer o IELTS, tem compatibilidade, mas não consigo terminar a sessão do reading no tempo. Me perco na sessão do listening.
fico distraído, ou me perco porque demoro a ler as opções de resposta. Tudo isso também pode acontecer, tudo isso são possibilidades. É o que a gente fala de sentir dificuldade em colocar as estratégias em prática, que não depende do seu nível de inglês necessariamente. Quando é que você vai perceber isso? Quando você começa a se preparar. Você vai falar assim, poxa, o meu nível de inglês é compatível, mas eu tô com dificuldade no gerenciamento do tempo. Eu tô com dificuldade aqui em entender as estratégias para fazer essa questão. Ou eu não consigo colocar as estratégias em prática porque eu me perco nas minhas anotações, porque eu tenho que melhorar a qualidade das minhas anotações. Isso você percebe quando você começa a se preparar. E aí você sabe, olha, eu vou precisar então tirar um tempo para focar nisso. Não é no seu nível de inglês, é uma outra coisa que você vai precisar focar. No gerenciamento de tempo, eu preciso de mais prática, eu preciso fazer mais exercícios, eu preciso entender o que está acontecendo aqui, eu preciso melhorar a velocidade da minha leitura, eu leio devagar, eu entendo tudo que eu leio, mas eu leio devagar, então eu tenho que praticar, desenvolver a velocidade da minha leitura. Eu leio bem, mas quando vou ler em voz alta, as minhas anotações não leio bem, então não estou me saindo bem na sessão do speaking, porque na hora de ler em voz alta eu travo. Como é que eu percebo isso? Eu começo a me preparar. Então, não deixar para cima da hora só te traz benefícios. E isso não tem relação com o seu tempo de preparação. Você pode começar a se preparar com antecedência e se preparar assim. E você pode começar a se preparar com antecedência e falar assim, olha, não, realmente, meu nível de inglês aqui, ou essa habilidade aqui, eu vou tirar 2 semanas ali, e mesmo assim se preparar em 8 semanas. Só que você se permitiu ter esse tempo a mais para você pausar sem ficar nervoso, sem ficar aflito, para imprevistos que acontecem na nossa vida, né, no dia a dia, ainda mais na situação atual, onde a gente está nessa situação de pandemia, onde você tem sim questões que acontecem que não dependem de você e que você às vezes, essa semana eu não vou poder estudar. Essa semana eu não posso, eu fiquei 2 semanas sem estudar, porque tive um problema de família, tive um problema de saúde, tive alguma coisa, fiquei 2 semanas sem estudar. Mesmo assim, tô tranquilo. Por quê? Porque eu estou me preparando com antecedência. Não preciso arrancar os meus cabelos, preocupado com o tempo. Então, há um universo de vantagens em você não deixar para cima da hora. E aí, só pra gente falar um pouco mais, fechar essa questão, é importante a gente reforçar isso de que quando você deve começar a se preparar, que eu falo que é importante você começar a se preparar com antecedência, isso não tem relação com o tempo de preparação. O tempo de preparação e quando iniciar a sua preparação são coisas distintas. Como a gente falou aqui, as vantagens de você iniciar a sua preparação antes são diversas, né? Evitar imprevistos, precisar tirar um tempo, se precisar tirar um tempo para focar em desenvolvimento de habilidades específicas, você pode. Se você precisar tirar um tempo para desenvolver o seu nível de inglês, você pode. Então, a gente tem aí um universo de vantagens que te beneficia, que te ajuda, né? Quando você falam a seu favor, quando você vai começar a se preparar com antecedência. Isso não quer dizer que o seu tempo de preparação vai ser extenso, tá? Então, assim, são coisas distintas. Você pode começar a se preparar com 1 ano de antecedência, como eu falei anteriormente, se preparar em 3 semanas. Você pode começar a se preparar com 1 ano de antecedência, 6 meses de antecedência. Não precisa ser 1 ano. 6 meses, eu comecei a me preparar com 6 meses de antecedência. 7 meses de antecedência. Mas me preparei em 2 meses. Me preparei em um mês. Me preparei em 3 semanas. Me preparei em 6 semanas. Não, você não vai usar aqueles 5 meses necessariamente de preparação. Aí você fala assim, Fernanda, necessariamente sim, porque a gente volta àquela questão de que você tem que focar, pode ter que focar em determinadas habilidades, que você pode ter que focar em desenvolver o seu nível de inglês, aí claro, o tempo total de tudo aumenta, porque aí você vai, de preparação mesmo eu usei 2 meses, mas no meio aqui desses 2 meses, eu fiz 1 mês, parei, estudei 4 meses só inglês e depois voltei. Então, no total, eu usei 5 meses, do início até o término, mas eu não fiz 5 meses de preparação. Eu fiz 2 meses de preparação e 3 meses de estudo da língua inglesa, ou 4 meses de estudo da língua inglesa e usei 6 meses. Então, a gente tem aí essas possibilidades, essas coisas que
podem acontecer. Então, o momento certo para você começar a se preparar é o momento que você sabe que você vai precisar fazer a prova. Dentro de 2 anos. Né? Dentro de 2 anos. Eu sei que eu preciso fazer a prova ano que vem. Eu sei que preciso fazer a prova, entregar o resultado em dezembro. Eu sei que preciso entregar o resultado. Qual é o momento que eu vou começar? Agora. É hoje. Hoje é o dia que eu vou sair desse vídeo aqui da Fernanda e vou começar a me preparar, porque eu já sei que eu vou precisar fazer essa prova. Eu não vou deixar pra cima da hora, porque esse é o momento de eu identificar quais vão ser as minhas dificuldades, quais vão ser os meus desafios, o que eu preciso melhorar para fazer a minha prova com segurança, para me preparar da melhor forma possível e conseguir o meu resultado de primeira. Não precisar fazer mais essa prova. Então essa é a chave, gente. A chave sabe que vai precisar fazer a prova? Seja TOEFL ITP, seja TOEFL IBT, seja IELTS. Começa a se preparar hoje mesmo. Seja buscando materiais, seja conversando com o professor e fazendo aula particular, seja iniciando um curso preparatório direcionado, o que for. Mas começa a se preparar para você já saber e ter o resultado da sua prova com antecedência e tirar esse peso aí das suas costas. Então, é isso, gente. Acho que eu falei tudo que eu queria dizer, né? Eu queria só reforçar essa questão, porque eu até anotei aqui, porque eu tenho essas minhas anotações aqui para eu falar tudo que eu queria dizer para vocês. A gente tem esse mito, né, de quanto maior o tempo de preparação, maior o score. Muita gente fala assim, quanto mais tempo você se prepara, melhor vai ser o seu score, e não existe qualquer relação em relação a isso. A gente volta àquela questão de que nível de inglês, compatibilidade entre o seu nível de inglês e o score que você precisa, compatibilidade entre o seu desempenho nos exercícios e o score que você precisa, você conseguir colocar as estratégias em prática, que independe do seu nível de inglês. É claro, o que eu digo aqui independe, é que eu quero dizer assim, claro que se você é básico, você vai sentir dificuldade de colocar as estratégias em prática, porque você não vai conseguir entender os áudios, você vai sentir dificuldade de entender os textos, tudo bem. O que eu quero dizer é que você pode ser avançado e sentir dificuldade de colocar as estratégias em prática por outros motivos que não tem nada a ver com o nível de inglês. Tá? Então, assim, existe assim, esse mito e isso não é verdade. A gente tem alunos que se prepararam em 11 dias, tiraram 109, e alunos que se prepararam em 8 semanas e tiraram 83, 80, 70. A relação principal não é o tempo de preparação, mas começar a se preparar com antecedência só te traz benefícios, porque você pode focar em habilidades, se preparar com mais calma, desenvolver o seu nível de inglês se necessário, fazer a prova uma vezinha só e conseguir o score que você precisa bem tranquilo, sem pressão. É isso, gente. Mais uma coisa pra gente levar em consideração de pesquisa. A sua disponibilidade de estudo, tá, gente? Isso também é importante. Tem gente que não consegue estudar todo dia, eu preciso estudar 2 vezes na semana. Se você consegue estudar 2 vezes na semana, você precisa começar a se preparar com bastante antecedência. Porque aí você consegue estudar muito pouco. Então a gente também tem que saber disso, né? Você também tem que saber, olha, se eu começar a me preparar agora, eu consigo dedicar 30 minutos por dia? Consigo. Então, uma média aí de 8 semanas para me preparar. 30 minutos, 1 hora por dia, uma média de 8 semanas para me preparar. Se tiver compatibilidade do seu nível de inglês, se você conseguir colocar as estratégias em prática e todas aquelas questões que a gente já abordou. Mas isso é uma coisa que você também tem que pensar. Não vale a pena você deixar pra cima da hora, porque muitas vezes a gente não consegue estudar todos os dias. Tem trabalho, às vezes faz trabalho, faculdade, família, e aí um monte de coisa acontecendo e você não consegue estudar todos os dias. Então, pior ainda para deixar pra cima da hora, né? Só para finalizar, não estou dizendo que apareceu uma oportunidade ali para você fazer a prova e ter o resultado daqui a 1 mês, porque você precisa para não perder uma bolsa. Eu tô dizendo que você não vai conseguir não, tá, gente? Como eu já falei, não existe relação, tá? Você pode se preparar em 3 semanas e conseguir o score que você precisa, se todas as outras coisas estiverem em relação. Eu só estou reforçando que, se você sabe, já que você precisa fazer a prova, você vai precisar fazer a prova, aí entregar o resultado nesse espaço de 2 anos, não deixa pra cima da hora. É isso aí, gente. Qualquer dúvida que você tenha, deixa aqui nos comentários. Diz pra mim o que você achou desse vídeo, se você ficou com alguma dúvida, se ele te ajudou. Se você estiver assistindo aqui no YouTube, não se esquece de se inscrever no canal. Se você estiver assistindo no Instagram, por favor, dá o seu like, se inscreve no canal se não se inscreveu ainda, me segue aqui
Lá no Facebook é a mesma coisa. Compartilha, gente, com pessoas que você sabe que também vão precisar fazer a prova ou que planejam estudar no exterior, validar diploma, fazer mestrado no Brasil. A gente tem a USP, por exemplo, pede para mestrado, doutorado, vai pedir o TOEFL ITP. A gente tem várias instituições de ensino no Brasil que pedem comprovação de proficiência para programas de mestrado e doutorado. Então, se você conhece alguém, não deixa de marcar esse vídeo aqui, marca a pessoa nesse vídeo, compartilha, para que ela saiba também que o momento dela começar a se preparar é hoje mesmo, que ela não deve deixar para amanhã. É isso aí, um abraço e até o próximo.